Será que nós vamos viver um novo clima de Guerra Fria? Será que vão agora nos acusar de sermos agentes de Pequim também? O povo não é mais tão desinformado como era em 64. Agora, com as redes sociais, nós temos um povo mais aguerrido e mais participante da vida política brasileira. Antes era só o segmento daqueles que realmente estudavam o Brasil, estudavam o mundo e tinham as suas ambições de seguirem carreira política ou coisa assim. Agora, não. Agora, todo mundo tem opinião. E, mesmo os que apoiavam o Bolsonaro, já estão revendo as suas opiniões. Porque a ignorância, a burrice, a falta de tato, de traquejo, de modos, de tudo desse entorno, desse lixo fétido que cerca os Bolsonaro, isso tudo começa também a respingar na direita, a respingar na Faria Lima, nos que apoiaram o Bolsonaro. Você vê pelo documentário do aniversário do Globo, eles não falam, eles elogiam o Temer, porque fez o que a Faria Lima desejava, mas não fazem grande referência, acho até esquecem do Bolsonaro. Esquecem do Bolsonaro. Eles elogiam o Temer, Tem isso? O João Roberto Marinho elogiou o Temer. Ele fala o quê? Ele elogiou... Ele fez medidas, tomou medidas necessárias. Então, isso mostra mais uma vez que a Globo apoiou o golpe de Estado de 2016, né? Enfim, essa prisão do Lula, tudo isso que a gente viu. Eles dizem que não houve golpe, que não houve golpe. Eles justificam o impeachment. Tem isso, Tem. Vocês assistiram? Tem a cara de pau de defender a posição deles? Eles justificam o impeachment da Dilma, que ela tinha uma grande rejeição popular. E ela tinha 70% de aprovação. A rejeição foi criada na Guerra Híbrida 2013. Mas isso eles não falam. Eles mostram todas as manchetes contra o governo da Dilma. A coisa é situada assim. Onde foi isso? Isso agora? É um seriado que está acontecendo após a novela, que se sucede ao Jornal Nacional, em que eles contam a história do centenário do Globo. Então, na verdade, eles colocam a Globo como um ator político, né, de fato? O Globo, o jornal Globo. Assim como eles justificam a Lava Jato. Eles acham que houve erros, excessos do Moro, da ligação dele, de combinar com o Dallagnol, mas que o fundamento era muito bom, que era contra a corrupção. Eles reafirmam a posse do triplex do Lula pelo Lula. O jornalista que deu essa notícia apresenta os seus argumentos, suas fontes. É isso mesmo. Desfaçatez. É perigoso, hein? Então, o que será de 2026, hein? Então, não havia havido ainda a taxa do Trump. Então, eu digo e repito, essa é a hora da união. Da união dos inteligentes de esquerda e de direita. A união dos patriotas e o desmascaramento dos entreguistas, dos não patriotas. E é o momento de nós termos o agronegócio ao nosso lado, a Fiesp, que está agora do nosso lado, ao lado do campo progressista, porque é presidida pelo filho do Zé Alencar, o Josué, mas é uma população de reacionários ali dentro, de conservadores, e que não aceitam um pensamento progressista. Então, por isso que eu acho que esse é um momento emblemático, importantíssimo, e que nós temos que nos aproveitar dele. Quanto ao Eduardo Moreira, quando ele veio, eu conheci ele fazendo aquele curso muito bom, nos ensinando todos os caminhos para não sermos enganados pelos bancos, onde nós temos os nossos investimentos, as nossas economias, e depois ele lançou o ICLL, mas ele já veio se colocando como um concorrente. E isso não há na mídia progressista. Existem, digamos, desacordos entre um ou outro dono de canal progressista ou de veículo progressista, mas nada que transpire. Isso fica na órbita. É como acontece, por exemplo, eu
como irmã e filha da Zuzu, quantas vezes eu tive assuntos internos, até familiares, que poderiam virar notícia, mas que prejudicariam uma causa. Então, é isso que o Eduardo Moreira não está entendendo. A imprensa progressista, Eduardo, é uma causa. Não é um meio de vender curso, não é um meio de fazer carreira política, não é um meio de ostentação pessoal, é uma causa. Nós estamos nisso, nós ganhamos pouco e nós estamos aqui por uma causa. Porque os nossos veículos também não têm grandes patrocínios, mas nós estamos aqui de coração. Então, na hora em que você abraça uma pinimba com o 247, com toda a mídia progressista, porque você é o puro, você é o limpo, você é o que não tem, não recebe recursos, né? Porque você tem recursos próprios. Isso, para mim, é o motivo de uma grande desconfiança sobre o que está efetivamente movendo o ICL. Sabe? Eu acho que você devia repensar isso. Claro que há competição na mídia progressista. Claro que há uns que se acham prejudicados, mas existe uma coisa maior, que é a defesa do Brasil. Eu queria lembrar, por conta dessa crise toda, né, com o ICL, que esse momento é um momento muito difícil do Brasil e é importante que a mídia progressista esteja unida. Não quero falar mal de ninguém, inclusive porque tenho grandes amigos no ICL, pessoas que trabalharam comigo na minha carreira e que eu tenho um carinho imenso, né? Mas eu quero reforçar o que a Ilde falou. É muito duro você fazer jornalismo com poucos recursos. Eu sei a dificuldade que o Léo faz todos os dias para levantar recursos para manter uma folha de pagamento, para segurar o site e a TV no ar. Não é brincadeira, né? Então, assim, e não é só o 247, o DCM, a Fórum, todos lutam com muita dificuldade, né? E conseguem estar todo dia aqui com jornalismo, a gente vivendo dignamente, né? Fazendo o nosso trabalho. E acho que qualquer crítica à maneira como os canais conseguem levantar algum recurso deve ser reavaliada, sabe? Porque nós estamos aqui firmes, né? E o Léo, desde o início, defendendo o presidente Lula e defendendo a presidente Dilma contra o impeachment, contra a prisão ilegal do presidente Lula, né? Correndo riscos de ameaças mesmo, ameaças diárias, né? Eu nunca vi o Léo baixar a cabeça. Ele sempre se manteve de maneira correta, íntegra, né? Franca. Ele nunca abriu mão da postura dele. Então, assim, eu tenho orgulho de estar aqui, tenho amigos aqui, colegas, e tenho princípios políticos. Eu sou de esquerda, defendo uma sociedade socialista. E acho que poucas vezes eu tive o direito e a liberdade de poder falar o que eu penso, né? Porque trabalhei em grandes redes de televisão, na chamada grande imprensa, Folha, Estadão, e nunca tive essa liberdade. Eu tive liberdade para falar o que eu pensava justamente quando surgiram esses sites e as emissoras que fazem parte deles. Na época da ditadura, comecei minha carreira escrevendo para os jornais da mídia alternativa, que tinham dificuldade imensa para sobreviver, imensa, Opinião, Movimento, Pasquim, né? E eu escrevia para o jornal Opinião, né? E fui editor de cultura do Opinião. E sei, porque vi de perto a censura e o jornal sendo recolhido nas bancas pelo pessoal do Bolsonaro, né? Que botava fogo nas bancas, que atacava os jornalistas, prendia e torturava, né? Só que naquela época a gente escrevia e muitas vezes o artigo não chegava ao leitor porque a polícia da ditadura recolhia os jornais ainda na saída das gráficas, né? Hoje a gente tem a possibilidade de escrever e falar o que a gente pensa e vir aqui na TV 247 e tentar passar para vocês a informação de qualidade com uma postura progressista, né? De preocupação com a inclusão social, com a diminuição da pobreza, muito alinhado mesmo com o presidente Lula, né? Que nunca também traiu suas origens e nem o seu posicionamento político. Nós temos lado
e o nosso lado é o lado desenvolvimentista, progressista e socialista. Obrigado, Florestan, obrigado, Hildo, obrigado ao Aquiles, que já tinha se manifestado ontem. Não combinamos nada, não pedi nada para ninguém, só para deixar bem claro. Então, assim, agradeço aí os comentários. A Cláudia dizendo, Léo, parabéns por congregar essa equipe super competente, grata pelo que desfruto diariamente aqui.